Neste vídeo, vamos resolver o exercício 3 do capítulo 7, que trata sobre distâncias, do livro Vetores e Geometria Analítica. Bom, esse exercício 3, ele trata de distância de um ponto a uma reta. Então, a distância de um ponto a uma reta, a gente calcula usando a seguinte fórmula. Distância de um ponto a uma reta, de um ponto P a uma reta R, é igual a divisão, do módulo do produto vetorial desse vetor V, que a gente já vê que vetor é esse, pelo vetor AP, também a gente já vai entender que vetor é esse, dividido pelo módulo desse vetor V. Bom, primeiro vamos falar aqui desse ponto, esse ponto P. Vamos imaginar aqui uma reta R, e esse ponto P é um ponto externo à reta, porque se o ponto pertencer à reta, a distância do ponto à reta, a distância vai ser zero. Então, digamos que o ponto P esteja fora da reta, então o que a gente vai calcular é essa distância do ponto P à reta R. Vou melhorar isso aqui. Essa é a distância. Bom, a gente vai precisar também de um ponto A. Vejam que aparece aqui um ponto A. E esse ponto A é um ponto da reta. Pode ser um ponto qualquer da reta. Aquele vetor AP é um vetor que une o ponto P ao ponto A. Então, esse vetor AP é um vetor que tem origem em A e extremidade em P. Muito bem, então o que a gente precisa? A gente precisa identificar um ponto da reta, identificar qual é a equação da reta, porque a gente vai precisar extrair dessa reta o vetor V, que é o vetor diretor da reta, ou seja, é o vetor que dá a direção dessa reta R. Então, é um vetor aqui que dá a direção dessa reta. Muito bem, vamos ao exercício então. O exercício diz para acharmos a distância do ponto P à reta R nos casos. Então, depois eu vou fazer outros exercícios, mas nesse caso, o ponto P é esse, que tem as coordenadas 2, 13 menos 1, e a reta R é a que tem esse sistema de equações paramétricas. Bom, então aqui da reta R, a gente já vai extrair dela o vetor diretor. Um vetor, claro, ele, com esse sistema de equações, a gente já identifica aqui os componentes desse vetor, ou seja, os coeficientes do parâmetro t. Então, os componentes são 1, menos 2 e menos 2. Agora, podemos identificar também um ponto dessa reta, que a gente vai chamar de ponto A. Um ponto dessa reta também, o sistema de equações paramétricas da reta revela para nós um ponto dessa reta. São infinitos, mas aqui a gente tem um, aqui em relação a essa equação de y, a ordenada do ponto é 0, e aqui 1. Então, as coordenadas desse ponto são 3
0 e 1. O ponto P nós já temos, está aqui. Então, agora nós vamos determinar o vetor que tem origem em A e extremidade em P. Então, é fácil determinar esse vetor, basta que a gente faça P menos A. Então, 2 menos 3, menos 1. 3 menos 0 é 3. E menos 1, menos 1, menos 2. Então, esse é o vetor AP. Como para a fórmula que calcula a distância, eu vou repetir ela aqui, ó. Distância de um ponto P a uma reta R é igual. A gente vai precisar do módulo desse produto vetorial e no denominador o módulo do vetor V. Então eu vou calcular separado e depois eu coloco na fórmula. Então primeiro eu vou calcular aqui o produto vetorial de V pelo vetor AP, ou seja, V vetorial AP. Então a gente vai usar um dispositivo prático aqui. Deixa eu fazer um pouco mais abaixo. Vetorial AP. Então a gente já tem esses dois vetores. Então, pelo dispositivo prático, basta eu escrever o vetor V aqui, que suas componentes são 1, menos 2 e menos 2. Escrever o vetor AP aqui, menos 1, 3 e menos 2. Vou repetir as duas primeiras colunas. 1, menos 1, essa coluna. E menos 2 e 3 essa. Pronto. Agora eu calculo um determinante a partir da segunda coluna, né, sempre pegando aqui 4 termos, ou seja, duas colunas. Então, primeiro aqui, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 2 vezes 3. Então, vai ficar 4 menos 6. 4 menos o menos 6, fica 4 mais 6, que é 10. Agora para cá, menos 2 vezes menos 1 é 2. Menos 1 vezes o menos 2, menos 2. Então aqui eu fico com 2, menos o menos 2 é 2 mais 2, que é 4. E finalmente, 1 multiplicado por 3 é 3, menos 2 vezes o menos 1 é 2. 3 menos 2, 1. Esse é, aqui eu já tenho as componentes do vetor que é o resultado desse produto vetorial. O resultado de um produto vetorial é um vetor. Bom, mas o que eu vou fazer, o que eu preciso lá para a fórmula, é do módulo desse vetor. Então, módulo desse vetor, eu calculo fazendo a raiz quadrada de 10 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, aqui me dá 100, mais 16, mais 1. Ou seja, raiz quadrada de 117. Ainda preciso do módulo do vetor diretor da reta. Então, vou calcular aqui. Módulo desse vetor
é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado e mais, de novo, menos 2 ao quadrado. Então, resulta em 1 mais 4 mais 4. Isso dá raiz quadrada de 9, que é 3. Então, partindo agora para a nossa fórmula, que dá a distância entre um ponto a uma reta. Então, nós temos no numerador módulo de V vetorial AP, a gente já calculou, sobre módulo de V, que a gente já calculou também. Então, a gente fica com raiz quadrada de 117 sobre 3. E essa é a distância do ponto à reta nesse caso. Caso seja necessário, é só voltar ao vídeo e revisar alguma parte que não ficou bem clara.